Eu não sei se vocês que vieram para o culto da noite oraram para a temperatura estar melhor, né? O pessoal de manhã cedo acho que não oraram, vieram, estava frio, chovendo, né? Para ter uma desculpa, dizer, ó, não fui à igreja porque estava frio, chovendo. Então vocês, eu acho que enquanto eles estavam aqui adorando, acho que vocês estavam orando, falou, Senhor, dá um clima melhor. Vamos ao momento da palavra do Senhor para as nossas vidas. Eu quero colocar lá. Gálatas capítulo 5, versículos 16 a 25, nós vamos ler. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Vamos fazer um coro desse último versículo aí? Volta ao 25. Se vivemos... Está muito fraco. Se vivemos no Espírito. Amém? Nós vivemos em um mundo tão complicado, querido, que na força do braço, né? Mesmo você que tem um braço bem mais forte que o meu, quando eu falo na força do braço, é uma expressão que na força da nossa capacidade, nós não vamos conseguir servir a Deus. Não vamos conseguir dar conta das tarefas que Deus espera de nós. Então precisamos ser guiados pelo Espírito. E para sermos guiados pelo Espírito, né? Imagine comigo que você é um automóvel, um carro bom aí. Você só se move o carro e você se coloca na postura que você é o carro. E o carro está ali. Se não tem um motorista que guia o carro não vai sair do lugar. Então imaginemos, nós somos o carro, e se não formos guiados, né, pelo Espírito Santo, que Ele vem para nós, nosso carro fica aí sem fazer nada. Não dá conta. Então pense assim, guiados pelo Espírito. No versículo 25, o último que nós lemos, diz que nós, se vivemos no Espírito, andamos no Espírito. Andar pelo Espírito. E esse é o Espírito de Deus. Então, nós precisamos viver no Espírito, andar no Espírito, ser guiados pelo Espírito para tudo que fazemos. E aí nessa função nossa, quando as tarefas da Bíblia com relação ao mundo que vivemos, com relação às pessoas, com relação à nossa família, se nós não temos o Espírito em nós, nos guiando
e andando nele, e nas obras dele, nós não vamos dar conta. O texto anterior, que nós lemos, só para dar um pouco de luz na coisa, tem lá as obras da carne. E as obras da carne tem várias obras ali, que tem umas que falam, isso aí não tem problema, eu não tenho problema com isso. Mas a maioria ali, não é porque você é crente, batizado, cheio do fogo, e está vindo da igreja, e vem na igreja todo final de semana, que você está livre deles, né? Qual que são? Coloca lá de volta para mim as obras da carne lá. Vamos ver se nós nos identificamos com algum deles lá aqui. Prostituição, acho que o crente não tem mais isso, né? Aqui, ó. Impureza, tá. A lascívia, sabe o que é lascívia? Não, outro dia você estuda o que é lascívia. Idolatria a gente não tem não, né? Não tem mais aquele negócio de pendurado, não tem mais não, aquele ídolo. Mas e a idolatria escondida? Tem gente que idolatra o seu cabelo. Eu, no caso, não idolatrei, ele caiu. Ciúmes. É um problema que não precisa falar sobre eles, né? Todo mundo aqui é convertido, não tem ciúme. Discórdia, ira. Só para os casados agora, e só os homens casados. Você tem uma mulher que de vez em quando tem uns acessos de ira contra você, não? Óbvio, não se manifesta. Agora para as mulheres, as que são casadas. Teu marido é mansinho, tranquilinho, não tem uns acessos de ira de vez em quando também, não? Elas são mais discretas, não denunciaram. Eu estou fixando isso. Discórdia, dissensões, facções. Até aí a gente dá para evitar. Agora, inveja. Bebedice. Tem uns crentes que bebem ainda, né? Aí disse, não, pastor, mas lá na Bíblia tem dito que a gente pode beber vinho, né? O duro é controlar o vinho. A quantidade de vinho que você bebe. Controlar assim um pouquinho assim, ó. Tem uns que com um pouquinho assim já. Mas tem uns que não bebem. Mas o que é glutão? Sabe o que é glutão? Vira para o seu lado e fala, sabe o que é glutão? O que é um glutão? Come demais, né? Sabe por que os restaurantes colocaram a comida por quilo? Porque tinha uns caras que quebravam o dono do restaurante. Come demais. Eu estou fixando você comigo. Mas depois, isso é tudo obra da carne. Mas o texto começou falando assim, seja guiados pelo Espírito Santo. E depois vem na sequência os frutos do Espírito. Vamos lá para os frutos do Espírito. Mais para frente. Tarará. Mas o fruto do Espírito é o quê? Amor. Aqui a gente não tem problema, né? Porque nos casamentos, né? Fala, amor, já fez isso para mim? Alegria, né? Você já conheceu algum crente triste? Não? Sou eu, pastor. Paz, longanimidade, longânimo. Sabe o que é ser longânimo? É a pessoa que convive com você, te irrita, mas nunca consegue te irritar. Isso é ser longânimo. Mantém-se, te irrita. Mas eu já falei para você, para não deixar essa tampa dessa patente desse jeito. Vocês nunca ouviram isso, né, os homens? Né?
Aí o cara vai lá e a mulher acabou de limpar a patente, de deixar bonitinho, vai lá e deixa respingado de suor. Tá. Com isso eu quis fixar o que é ser guiado pelo Espírito, ser conduzido pelo Espírito. Agora vamos para um mergulho. Vamos para um mergulho na Bíblia, rápido, para você entender um pouco do porquê Paulo estava escrevendo isso para a igreja na Galácia. E vamos pensar juntos sobre a triunidade de Deus. A triunidade de Deus. Tem uns estudos que diz trindade. Quando diz trindade, você está separando as três pessoas, né? São três pessoas, trindade. O mais certo é triunidade. Três pessoas numa só. Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. E aí se você faz um estudo panorâmico da Bíblia, você vai entender o seguinte: no Velho Testamento, desde o Gênesis até o final do Velho Testamento, você vai ter basicamente a figura, todas elas estão ali, porque é triunidade, mas você vai ter a figura de Deus Pai, e é Deus Pai que está agindo em tudo aquilo ali. Aí chega no final do Velho Testamento, do Velho Testamento, nós vamos entrar no Novo Testamento, e nós temos os evangelhos, e aí logo, todos os quatro evangelhos, logo no começo já vai falar do nascimento de Jesus. Lucas é mais específico, porque Lucas era médico, e ele é mais específico, fala todo como que a Virgem Maria ia, enfim, dar à luz, e tem João Batista e tudo. E aí Jesus cresce ali, e ele chega aos seus 30 anos, e aos 30 anos ele é batizado nas águas. E quando ele é batizado nas águas, vem o Espírito Santo sobre ele. E ali, nos quatro evangelhos, no curso da história, nos quatro evangelhos, você tem a figura da triunidade, você tem Jesus, o Filho de Deus. Ele faz o seu ministério nos quatro evangelhos, e aí, quando termina os quatro evangelhos, ele morre. Jesus morre na cruz. E ele disse: eu vou voltar para o meu Pai. Voltando para o meu Pai, e vocês ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Então, num estudo teológico da Bíblia, a partir dali você tem a figura do Espírito Santo agindo. É Ele que enche os discípulos, os apóstolos lá no dia de Pentecostes, enche eles do poder. Quando eles são cheios do Espírito Santo, aí vai se cumprir o que Deus tinha prometido através do profeta Joel, que havia um tempo que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Ezequiel, no capítulo 36, ele disse que vocês não vão dar conta desses mandamentos aí, porque toda aquela gente não dava conta. Você pega o livro de Juízes lá, eles obedeciam a Deus, tinham vida próspera. Daqui a pouco desobedeciam a Deus, vinha todas as nações em volta deles e derrubavam eles, e eles passavam a ter vida coisa, eles voltavam a obedecer. E aí, através dos profetas, Deus fala: enquanto não vir o meu Espírito sobre vocês, vai ser sempre essa coisa. Mas vai haver um tempo que o meu Espírito vai vir sobre toda a carne, e vocês vão dar conta de cumprir esses mandamentos. Uma vez cumprindo esses mandamentos, não virão as pragas de quem não cumpre o mandamento. E aí o primeiro mandamento de Jesus, quando ele vai estar subindo aos céus, ele fala, o último mandamento dele, ele ensinou os discípulos ali tudo. E aí ele fala assim:
ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E fazei discípulo de todas as nações. A partir dali, então, querido, o Espírito Santo é a pessoa da triunidade que está agindo no curso da história. É lógico que é Deus, se é triunidade, é os três os indo. Mas a figura que está aqui é do Espírito Santo. Por que do Espírito Santo? Porque o período de Jesus é um período curtíssimo em termos de anos da história que ele está ali. Mas para Jesus estar em você, ele não podia estar fisicamente, por isso que ele morre rapidamente. Porque o Espírito está em nós agora. Então, aonde que você está, o Espírito está com você. Se você crê nisso. E aí vem, qual que é a bênção disso, querido? Quando você entende isso, quem de nós não já esteve numa situação que você fala assim, tua consciência fala, isso aqui não é muito certo, mas não tem ninguém vendo, eu posso fazer. Se você não já passou por uma situação dessa, você é um santo, um anjo, vai para o céu. Mas quando você tem essa consciência de que você é guiado pelo Espírito Santo, e que o Espírito Santo habita em você, e que Ele que te controla, você vai ouvir a voz dele falando, ei, o que você está fazendo aí? A igreja mais antiga, vocês que estão na igreja por agora, talvez não saiba disso, mas tinha uma figura na igreja, que ainda tem, dependendo da igreja, que são os tais dos diáconos. Gente, era terrível você, principalmente se era jovem, está tendo para conviver com a figura do diácono, parecia a figura do outra coisa. Porque tem que estar o diácono lá na porta do banheiro para ver se o cara está indo para o banheiro para fazer xixi mesmo ou para fazer outra coisa, porque viu uma menina que despertou a sexualidade dele. Eu apelei agora só para você ficar ligado comigo. Mas quando você tem o Espírito Santo te guiando, diminui o trabalho dos diáconos, diminui o trabalho do pastor. Nós pastores, quantas vezes tem que ir lá resolver cada coisa que... Ô cabeção, se você tivesse ouvido o Espírito Santo, você não precisava estar nessa encrenca que você se enfiou. Estão comigo? Está pesado demais? Vou diminuir um pouco. Então, aí tinha, vamos agora, depois que eu dei esse panorama disso, vamos voltar um pouco na história. E aí Jesus chega, e quando ele vai falar do Evangelho, você que fez teologia sabe, mas quem não fez teologia não sabe. Por que você tem 4 evangelhos? Por que 4 evangelhos? Porque o outro não sabia escrever direito o evangelho e o outro foi escrever? Então, Mateus era escrito para os judeus. Você vai ver que a linguagem é toda para os judeus. Os judeus já se achavam os melhores da face da terra, estavam lá nas sinagogas, e eles não se misturavam com o outro. E Jesus traz o Evangelho, através de Mateus, para os judeus. Marcos escreve para os romanos, era o estado de Roma, toda aquela coisa. É tanto que o Evangelho de Marcos ele é mais sucinto, assim, vai direto no que Jesus fez, na prática, não tem aquela coisa de teologia que tem
no Mateus. Mas aí precisava escrever para os gregos, a aristocracia científica da época, tudo. E daí Deus escolhe Lucas, que era médico, e ele escreve para tudo aquilo. E tinha o geralzão, igreja, que João escreve para a igreja. O que isso quer dizer, querido? É que nenhum ser habitante da face da terra vai ficar sem ser tocado pelo Evangelho. O cara que fala lá mandarim, de alguma forma vai chegar no mandarim para ele. O cara que é da tribo indígena, ela vai chegar na tribo indígena para ele, para que ninguém fique fora do plano de Deus para as nossas vidas. Mas agora vamos tirar uma liçãozinha dos judeus. Os judeus já tinham todo o decálogo, os 10 mandamentos, tinha tudo isso, e estava escrito lá, não fazer isso, não adulterarás, não fazer isso. E daí chega Jesus e fala, está escrito isso aqui, você não deu conta, agora é mais do que isso. Todos isso. Eu fico imaginando um judeu quando ele falou, e agora pirou de vez, agora eu já não estava dando conta nem disso. Um dos textos que mais evidencia isso, depois tem vários outros, mas um deles ele falou assim, só para os homens agora, se você olhar para uma mulher com um olhar impuro, já adulterou com ela. Então não tem nenhum que não é adúltero na face da terra. Mas na igreja não é assim, querido. É claro que é. Por quê? Porque os judeus estavam confiando na capacidade deles de fazer. E chegava aquele que era mais santão lá, ele fazia oração 3 vezes na praça. Às vezes nós temos isso também. Mas aí o que Jesus fala para eles? Ele está dando um prenúncio do que nós vamos fechar o nosso raciocínio. E Jesus disse assim, desista disso, você não vai dar conta. Deixa eu, Jesus, Cristo, o Filho, entrar em você, e nós juntos vamos dar conta disso. Amém? É isso que ele está dizendo quando João escreve para a igreja, quando João escreve lá em capítulo 15, versículo 5, diz assim, sem mim, nada podeis fazer. Então, querido, desista de querer fazer as coisas certas, corretas, porque você é melhor que os outros. Sem Jesus dentro de você, você não dá conta. Nós não damos conta. É Cristo em mim. Agora, por que o período desse personagem da triunidade foi tão curto? Porque não tem como fisicamente eu entrar. Digamos que eu sou o Cristo, na ilustração aqui, e eu entrar dentro de você, principalmente se você tem menos que 1,80 m de altura. Eu tenho 1,80 m de altura, não tem jeito de eu entrar dentro de você e ficar dentro de você. Então fisicamente, na matéria física não dá. Por isso que ele diz, eu vou voltar para o meu Pai, mas vocês ficam em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Meu Espírito vai vir, o Espírito de meu Pai vai vir e entrar dentro de você. É por isso que o Espírito Santo, daí, ele não tem corpo físico, porque ele está aonde você for, se ele está dentro de você. Aí voltamos ao texto inicial, você vai ser guiado por ele, porque ele está dentro de você e ele guia você. É ele que guia.
E tem situações, querido, que você não dá conta, por mais santinho, certinho que você é, se o Espírito Santo não te guiar, não te orientar, você não sabe o que fazer. Você não sabe o que fazer. E Jesus diz então para os judeus, fala assim, ó, você não vai dar conta disso, desista, mas eu em você. Então, Cristo em mim, esperança da glória, Cristo em mim. E aí, vamos para o fechamento desse trabalho de Jesus. Ele vem, faz a sua missão, completa, e agora ele vai voltar. Tem uns discípulos tão fiéis, né? Ele falou, eu vim, fiz aqui, vai, continua fazendo. Ele foi para a sepultura, o que os discípulos fizeram? Desistiram, né? Falou, mais uma furada que nós entramos. Atrás desse tal de Jesus, que viu que ia fazer, que o reino dos céus ia vir, daqui a pouco ele foi para a cruz, foi crucificado, e agora nós ficamos aqui. O Pedro foi se esconder lá, ele nega Jesus. Aí tem gente que fala, mas era o Pedro, eu sou melhor que o Pedro, aqui que você é melhor que o Pedro. Mas eles ficam no cenáculo. E aí o Espírito Santo vem sobre eles. A última ordem, disse, vai fazer discípulos de todas as nações. Curando os enfermos. Uma das coisas que Jesus mais fez, quando chegou aqui no ministério dele, ele curava os enfermos. As igrejas que mais ganham gente para o reino de Deus é aquelas que praticam essa questão de orar pelos enfermos, de curar os enfermos. Tenho conversado com algumas pessoas que trabalham nas UTIs. Diz que um lugar melhor de ganhar gente para Jesus é na UTI, na hora que o cara vai morrer. Viveu a vida todo tipo, né? Mas naquela hora ele entrega a vida para Jesus. Mas agora quem vai evangelizar o mundo se todos que entregar a vida para Jesus foi só na UTI, vai para o cemitério? Lá no cemitério, aqueles caras do cemitério não ouve mais. Estão comigo? Então, querido, e aí eles ficam em Jerusalém, e eles vão orar. E eles ficam lá, eram cerca de 120 pessoas. E aí o que vem sobre eles? O Espírito Santo. E aí nós temos umas discussões teológicas hoje, uma série de dificuldades. E eu estava estudando e orando e buscando em Deus, e eu cheguei à seguinte conclusão, que quando você é impactado pelo Espírito Santo, porque a grande discussão é porque fala em outras línguas, não fala em outras línguas, que é isso? Daí vem os teólogos e dizem que falar em outras línguas é porque era para falar para aquelas multidões de outras raças, de outras línguas que estavam em Jerusalém. E eu entendo que esse é o primeiro impacto, mas o que o Espírito estava me esclarecendo na mente é o seguinte: a tarefa que eles tinham, eles vão lá para o cenáculo, estão orando, mas a tarefa que eles tinham é falar, nós temos que ir e fazer discípulos dessas nações, que é o último versículo lá de Mateus. Mas como que a gente vai fazer isso? E o entendimento que me veio é o seguinte: primeira manifestação das outras línguas era para falar nas línguas daqueles povos.
eu só vou poder alcançar um povo se eu chegar e poder falar na língua dele. Então essa foi uma função tremenda do Espírito Santo. Vem e faz eu falar em outras línguas, e eu falo na língua das línguas naturais. Agora, um segundo aspecto do Espírito vir para falar em outras línguas, é que quando eu falo em outras línguas, não é a minha mente. Mas isso é só para alguns. Mas você tinha que curar os enfermos. Aí vem, nessa esteira, vem os dons de fé para curar os enfermos. Você tem que, o dom da profecia. Qual era o objetivo disso? Para que alguém falava, eu sou melhor que os outros, falo em outras línguas? Não. Capacitação para ganhar os outros para Cristo, para discipular as nações, para ganhar os outros para trazer para Cristo. Tem gente que no intelecto nunca vai se converter, mas de repente o Espírito Santo te toma e faz você tocar em áreas que eu falo, isso não é natural. Isso não é natural. Eu vou simular uma situação. Imagine que vamos baixar um pouco o nosso nível. A maioria de nós aqui andamos de carro, né? Graças a Deus que temos um estacionamento aí para muitos carros. Mas vamos nos locomover uma semana de ônibus. Vamos parar numa estação de ônibus, num terminal de ônibus. Você está ali e de repente você está ligado no Espírito Santo e você olha do lado assim, tem uma pessoa bem triste e o Espírito Santo fala para você, vai lá e fala de mim para aquela pessoa. Aí você vai lá e você não sabe nem o que falar, porque você não estava planejando nada para falar. E aí você fala assim, chega para a pessoa, dá um susto nela, fala assim, eu vejo que você está triste, e o Espírito Santo me falou que você saiu de casa hoje querendo se matar, e você está pensando em se suicidar, e a pessoa desaba e começa a chorar, como você sabe disso? Aí você olha bem para ela e fala assim, eu não sei, eu só estou a serviço do Espírito Santo, que te ama, e Ele manda me dizer para você que você não precisa se matar, essa situação tua vai ser resolvida amanhã cedo. Você acha que fica mais fácil botar o Evangelho na veia dessa pessoa ou não? Sim ou não? Aí nós queremos evangelizar as pessoas e ficamos na força do nosso intelecto tentando forçar. Ele fala, vai te catar, você me incomoda demais. E se é parente, então a pior coisa é evangelizar parente, cara. Primeiro que ele sabe dos nossos defeitos. Fala, isso é. Depois que virou crente, virou um cara chato, não aguento mais você. Mas ao passo que tem outros parentes se convertendo, porque ele fala assim, eu não gostava de crente não. Mas depois que ele se converteu, foi para a tal da igreja chamada família ali. Cara, ele mudou, passou a ser educado, passou a ser bondoso, passou a pentear o cabelo, antes ele nem fazia isso. Eu vou lá nessa igreja, vou ver o que é que acontece lá nessa igreja. Daí ele vem e se converte. Estão comigo, queridos? Agora vamos apertar mais o cinto.
E aí eles estão ali naquela situação. E Pedro e João, principalmente Pedro, é os mais toscos dos 12, né? Era pescador e disse que era iletrado. Não sei exatamente o que era iletrado, era analfabeto, era... E ele vai, e ele está lá no dia de Pentecostes. E ele sai de lá, e ele tinha pisado na bola com Jesus, negou Jesus 3 vezes. E ele sai de lá, e tinha um doente na porta do templo chamado Formosa lá. E ele vai lá e, não sei se botou a mão na cabeça, se fez alguma coisa, mas o cara sarou. Voltamos à questão do Espírito Santo. Vocês vão evangelizar os povos, vão pregar, curai os enfermos. Você acha que foi Pedro que curou aquele? Quem curou? O Espírito Santo em Pedro curou. Aí faz o cara ficar poderoso, né? Aquilo deu condição para toda aquela população dali de volta ouvir Pedro, porque não é qualquer um, ele não era mais um qualquer. O cara curou, o cara que nós vimos aí há tantos anos na porta do templo, ele curou. A gente tem que ouvir esse cara. E aí termina aquela semana com quase 5.000 convertidos. 3 no primeiro sermão, no segundo sermão, depois da cura, a Bíblia diz lá, foi acrescentado para quase 5.000 pessoas. Quantas pessoas, você que já está há mais de 10 anos na igreja, você já ganhou para Jesus? Quantas pessoas estão na igreja porque você foi usado pelo Espírito Santo para tocar a vida delas? É isso que o Espírito Santo está falando conosco. Nós estamos vivendo dias terríveis. Há uma estatística de que nós, evangélicos, crescemos nos últimos anos. Mas já não dá mais para assistir noticiário da nossa nação. Roubo de celular, todo dia roubando celular, todo dia os caras matando, todo dia os caras desgraçando a vida das famílias, já não dá mais para... E é essas pessoas que nós temos que ganhar para Jesus, tem que mudar. Aumentou o número de evangélicos, mas e a vida como que está? Como que está? E nós ficamos discutindo aí. Quando eu digo nós, estou dizendo a igreja, no Brasil pelo menos. E ficamos aí discutindo se é sensacionista, se é calvinista, se é arminiano, se é não sei das quantas. Que adianta, que me serve isso tudo isso? Precisamos ser cheios do Espírito e guiados pelo Espírito para ganhar pessoas. Eu não sei quanto a você, mas quanto a mim, eu tenho chorado diante de Deus, dizer: Senhor, desperta a nossa igreja, desperta os evangélicos, enche-nos do Teu Espírito. Tem muita gente que precisa de nós cheios do Espírito, tem muita gente doente,
Tem muita gente morrendo. E aí acontece nesse final desses discursos de Pedro, ali no começo, é o que eu chamo de evangelho invertido. Às vezes nós temos que pregar o evangelho para as pessoas e depois perguntar: você quer aceitar Jesus como seu Salvador? Não, ali você vê naquela atmosfera dele, as pessoas chegavam e falavam: como que eu faço para ter isso que você tem na tua vida? Como que eu faço para ter? E aí Pedro orava por eles. Quem gostaria de viver uma vida tão cheia do Espírito, querido, que as pessoas, ao passar por você, olhassem para você assim e falassem: como que você age dessa forma? Como que você consegue isso? Eles falam assim: é o Espírito, não é eu. Não sou nem um pouquinho melhor que você. É o Espírito Santo que vive em mim. Como que eu faço para ter esse Espírito vivendo em mim, me guiando? Aí você bota a mão na cabeça dele e ora por ele. Nós estamos sendo desafiados, queridos. Eu falei hoje de manhã e me veio, nem falei não tive tempo de falar com os pastores ainda, mas me veio como pastor na casa, ex-pastor na casa, no sentido de que transicionamos, estamos aqui congregando, mas a direção é dos pastores Herbert e Dani, com os outros pastores. E o sentimento que me veio, o entendimento que me veio, é que de repente nós como igreja estamos sendo irresponsáveis por essas cadeiras que não tem ninguém. Fomos lá e compramos cadeira, investimos. Mas quem é que tem que trazer pessoas para essas cadeiras? Só são os pastores? Quem é que tem que ganhar pessoas para vir adorar o Senhor nessas cadeiras? Somos nós. Evangelizar. Para que Jesus volte. Enquanto não for pregado a toda criatura, Jesus não voltará. E nós estamos vivendo dias terríveis agora. Não sei se você tem acompanhado os noticiários, É bem possível que enquanto nós estamos aqui, várias pessoas morreram em Israel, no Irã. Todo dia passa no noticiário aquele monte de gente morrendo de fome, aquela miséria que está acontecendo na Palestina, no lugar lá onde a Bíblia foi escrita, onde toda essa história que nós estamos pregando está lá. É bem possível que enquanto nós estamos nesse culto, alguém na nossa cidade morreu sem Cristo Jesus. E já encontrou-se conosco várias vezes. Se não for o Espírito Santo em nós, nós não vamos ganhar essas pessoas. E eu termino dizendo o seguinte: deixa o Espírito te controlar, te guiar. Deixa o Espírito te guiar. E sabe que muitos de nós não quer que deixar o Espírito guiar porque a gente perde o controle das coisas. Vou dar algum testemunho da minha pessoa. O testemunho talvez ajude você. Nós fomos numa conferência chamada FIRE. Quem já ouviu falar em Reinhard Bonk? Um evangelista, Reinhard Bonk, morreu já. E ele, um dos legados dele deixou uma conferência, a conferência FIRE. E eu fui lá e só eu, sem cabelos, barba branca, uma geração mais nova, tudo lá. Aí chegou uma hora de ser cheios do Espírito Santo. Porque uma das coisas que
dificulta a gente ser cheio do Espírito Santo, que a gente quer ter o controle das coisas. Quando você é cheio do Espírito Santo, você vira um louco, um maluco, você perde o controle das coisas. Quem fica olhando fala, esse cara está doido. E aí Satanás já sabe disso, pega e faz os exageros, né? Tem umas coisas malucas acontecendo. Se você acompanha os noticiários, seja pelo seu celular ou por onde quer que esteja, tem umas coisas malucas, né? Daí vem uns e bagunça o troço e faz umas danças doidas, e faz uns troços malucos, só para escandalizar o outro, falando, tá vendo? Eu não vou para essa igreja não. Aí daí chegou na hora, faz um túnel lá, um corredor, para você quer ser mais cheio do Espírito, ser tocado pelo Espírito, vem aqui, nós vamos orar por você, você vai receber, vai ser. Aí a Juraci olhou para mim e falou, eu vou lá na frente. Eu falei, eu não vou não. Daí ela foi para lá, e quando ela voltou com as pernas trançando assim. Isso que ela é do fogo já há muitos anos. E eu fiquei lá, eu falei, eu não vou lá não. E uma das coisas que o Espírito vai fazer conosco é tirar o controle da gente. E eu comecei adorando assim, né? Fiquei lá adorando, orando por eles lá, e fiquei assim, daqui a pouco começou a me querendo cair, e meu braço começou Se tivesse alguém, eu vou falar, o que está acontecendo com esse cara? É gostoso acontecer isso, né, Andressa? Que o Espírito tira você do controle. Eu já tive situações de ser cheio do Espírito e ficar rolando para cair, dando risada, e não conseguia parar a risada. Porque precisa tirar nossa mente do controle das coisas. E Ele ser o que guia a nós. Mas o Espírito vem sobre nós. Amém? E o Espírito leva você a uma confiança maior nele. E aí eu termino com uma parte do meu testemunho. Fui criado na igreja e era jovem, estava na igreja. E apareceu a Juraci no meu caminho. Apareceu a Juraci. E a Juraci era daquelas que aos 14 anos ela se converteu, e a família dela, totalmente longe de Deus, ela fez uma revolução no bairro que ela morava, porque todo mundo, a Nenzinha, o apelido dela era Nenzinha, todo mundo conhecia. E ela para a igreja, a avó dela queria excomungar ela, porque foi para a igreja. Mas ela foi batizada no Espírito Santo já no começo. E aí ela queria ser missionária. E apareceu um cara bonitão na vida dela, daí ela não foi para missões sozinha. Mas aí quando a gente começou a se relacionar, ela pegou e falou, fez uma oração um dia para Deus, falou, Pai, se o Senhor não batizar ele no Espírito Santo, eu não quero ele. Aí eu, batizar no Espírito Santo, falar outras línguas. E aí eu orei durante um ano, mergulhado nisso, jejuei, busquei. Aí ia ter um encontro, nós morávamos em Curitiba, eu morava em Palmas, ela em Curitiba. Ia ter um encontro em Arapongas, um encontro de jovens. E aí eles ficaram de fazer uma caravana aqui em Curitiba para ir para o encontro de jovens. E eu vim de Palmas para ir para o encontro de jovens. Chegou aqui, não ia para ele. Falou, não, eu preciso ir, eu vou ser batizado nesse encontro de jovens, eu vou ser batizado, eu preciso ir. Aí aconteceu um milagre, porque normalmente era no feriado de Páscoa, já não tem mais passagem. Fui para a rodoviária e tinha 2 passagens, uma para mim, outra para ela, e nós fomos. E lá eu fui batizado no Espírito Santo. Por que eu estou dizendo isso? Porque daí a gente se casa e estamos vivendo uma vida tranquila, e daqui a pouco
Isso é rápido, quem já ouviu me desculpe, e quem não ouviu, outro dia eu conto menor detalhe. E a gente vai para a praia e lá eu morro. E a Juraci, movida pelo Espírito Santo, ela fez a seguinte oração: Senhor, eu já estou lá no hospital, só o presunto em cima da mesa do médico lá, e ela está indo, orando. Ela fez a seguinte oração: se o Senhor ainda tem alguma coisa comigo e com o Davi, o Senhor vai devolver a vida dele para ele. Você acha que a Juraci, na sua fé natural, ela conseguia fazer esse tipo de oração? Ainda bem que a gente era bem casado, senão eu falava: obrigado, Senhor, que o Senhor já levou esse traço da minha vida. E quando ela faz essa oração, o defunto começa a gemer em cima da mesa do médico, deu um susto no médico. Aí tem toda uma história, eu vou para a UTI, depois tinha aspirado uma prótese dentária para dentro do pulmão, toda aquela coisa toda, e eu estou numa UTI, na UTI tinha lá uma secretária que tinha uma mesa telefônica lá, e só aquelas baias e várias pessoas, e olhando para aquelas coisas assim, e ela ia lá, tocava o telefone, ela ia lá e falava: ele foi a óbito. Eu falava: eu sou o próximo. Aí de repente eu estava sedado, me dava uns negócios assim, eu falava: Senhor, eu já pregava. Eu falava: Senhor, ainda vou ter pulmão para pregar como eu pregava. Resumindo, o Senhor me tirou de lá. Por que eu estou dizendo isso, fechando com isso, querido? Deus está te desafiando a viver uma vida além da que você está vivendo na igreja. Você ser cheio do Espírito Santo para experimentar os milagres de Deus. E esses milagres traz mais pessoas para a casa de Deus. E aí você vai poder chegar e ouvir o sermão lá de Gálatas, aos Gálatas. Você vai deixar de ficar brigando para viver a vida cristã na sua força. Aí a bondade, a generosidade, todas essas coisas, o amor pelas pessoas vai vir no teu coração, com você cheio do Espírito Santo.